Vocês, quem acompanha futebol e quem não acompanha também, certamente viu aí, nos últimos dias teve um jogo do Corinthians com o Boca Juniors na Arena, aliás, Castelão não, na Arena Neoquímica, né, que é o estádio do Corinthians. O jogo foi terça-feira. E não são raras as vezes que a gente vê torcedores, entre aspas, né, fazendo gestos absurdos, imitando macaco, jogando casca de banana. Nesse jogo do Corinthians com o Boca Juniors, teve torcedor argentino que até fez gesto nazista, né? Aquele gesto nazista que eu me recuso até a reproduzir aqui, que vocês sabem o que significa e toda a história por trás do nazismo. Então, para conversar com a gente sobre esse tema tão sensível, tão em voga e tão importante e pertinente, estou na linha com o defensor público Regis Pinheiro. Doutor Regis, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News Fortaleza. É um assunto que a gente trata sempre e sempre tem que ser trazido à tona a questão do racismo nos estádios, doutor Regis. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Regis, eu queria começar perguntando ao senhor por que não, eu não sei o que a legislação diz, mas é a impressão que nós temos, como torcedores, como quem acompanha futebol, é uma impressão que temos que existe uma ou impunidade ou a lei é muito branda, porque todos os programas de pós-jogo que eu vi e que eu vejo depois dos jogos que acontecem esses casos, todo mundo reclama que o acusado do racismo ou até da homofobia, né? Essa pessoa ela é levada à delegacia, paga uma fiança, uma multa e é liberada e o processo não corre nada. E também em relação aos órgãos, as entidades que organizam os jogos, Conmebol, CBF, tem muito discurso, doutor. Somos contra o racismo, sempre tem uma plaquinha lá. Mas na efetividade a impressão que dá é que não anda para frente. Ou eu estou enganado? É interessante essa manifestação, porque a nossa Constituição Federal ela diz que o racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. E aí, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que os crimes de injúria racial, que normalmente é o que ocorre nos estádios, ele se caracteriza também como racismo. E aí, consequentemente, ele seria inafiançável. E nesse caso que a gente viu lá em São Paulo, dois argentinos pagaram fiança de R$20 mil e foram liberados e devem ter voltado para o país de origem, né? Então a gente se pergunta, até um questionamento que está muito em voga na doutrina, é justamente esse questionamento. Ora, se o Supremo Tribunal Federal considera que o crime de injúria racial é um crime de racismo, e se a nossa Constituição diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, por que é que foi arbitrada fiança em favor das pessoas que cometeram crime de racismo? Essa é uma pergunta que a doutrina, os estudantes de direito, os operadores, estão se fazendo. A gente observa vários e vários artigos doutrinários questionando isso, em que a partir do momento que a injúria racial ela é considerada racismo, então não poderia ter sido arbitrada fiança em favor dessas pessoas. Essa é uma questão. Teve outro caso, não só no estádio, mas também lá em Recife, antes de ontem, que uma moça queria que a filha tomasse a vacina, não era o momento dela, e o enfermeiro, que também é policial militar, também sofreu uma injúria racial. E foi arbitrado uma fiança, pasme, de R$500 em favor dessa pessoa que destratou e desacatou esse enfermeiro. Então, doutor, justamente isso nos leva ao questionamento, porque há aqueles que dizem que é mimimi, né? É o termo que se usa, né? Que é, eu vou usar outro termo um pouco mais, mas me perdoe os nossos ouvintes, é frescura. Mas a questão é que o racismo, ele causou ao longo da história uma tragédia humana, né? As pessoas não é apenas imitar um gesto de macaco ou de comer banana, que é ridículo, né? Comparar o ser humano ao macaco já é ridículo por si só. Mas toda a história que tem por trás disso, o que foi causado de males às pessoas de cor negra ao longo da história. Então não é mimimi, né, doutor? Não, de maneira alguma. Só sabe o que se passa a pessoa que é negra.
E não só o racismo, que esse aí é o racismo explícito, sem falar o racismo estrutural que assola a nossa sociedade. As pessoas que vivem na periferia, que são pardos, negros, vivem todo dia com racismo estrutural na nossa sociedade. Por exemplo, uma sala de aula, você chega numa sala de aula de uma universidade particular, eu sou professor universitário, e você conta nos dedos as pessoas que são pardas ou negras. Muito embora mais da metade da nossa população seja parda e negra. Então há na nossa sociedade tanto o racismo estrutural como esse racismo explícito. Os dois são insidiosos. Agora, é necessário que as autoridades, que os times de futebol se unam para evitar, para combater, para enfrentar esse racismo. É importantíssimo esse tipo de debate, porque traz para a sociedade o conhecimento de que existe esse racismo, seja estrutural, seja explícito, e que ele precisa ser enfrentado. Então, é importantíssimo esse tipo de iniciativa para discutir o racismo, porque ele existe e precisa ser enfrentado. A gente está conversando aqui com o defensor público, Regis Pinheiro, a respeito dos casos de racismo. Eu queria levar para outro tema que acontece muito nos estádios. A gente vai ao estádio, doutor, e vê muitos aqueles cantos homofóbicos, né? Eu não vou reproduzir aqui, porque todo mundo sabe, né? Xingam as pessoas que têm outra orientação sexual, né? Enfim, o futebol, e muita gente diz, mas o futebol é isso mesmo. Doutor, o futebol é isso mesmo? Ele permite? O futebol é uma coisa fora da sociedade, é uma bolha? Tá descolado da realidade? Ele tem essa licença para isso? De maneira alguma. Inclusive, muito importante a sua colocação, porque o Estatuto do Torcedor, que é de 2003, já proíbe esse tipo de conduta. Já proíbe esse tipo de conduta de descriminalização, de discriminar as pessoas, seja em razão da sua orientação sexual, com raça, etnia. Então, o Estatuto do Torcedor já proíbe, os clubes têm que enfrentar esse tipo de machismo, de sexismo que existe no futebol. De maneira alguma isso é permitido. Quais seriam as penalidades para esses tipos aqui pela lei brasileira, doutor? É possível que os clubes, se quiserem, né, e tiverem boa vontade de realmente promover a igualdade, não apenas no discurso, mas na prática, o que é que os clubes podem fazer? Pode, por exemplo, banir um cara que faz um negócio desse dos estádios por um tempo? Que penalidades são possíveis? Eles podem, é possível ser processada, a pessoa que participa, que atuou esse estádio, ser processada do ponto de vista criminal. O Estatuto do Torcedor prevê várias sanções, tá certo? Vários tipos penais. É possível também a sanção ao time de futebol, ao clube, à torcida, se for uma torcida organizada, tá certo? E ao próprio torcedor. É interessante porque, por exemplo, lá no Estatuto do Torcedor, inclusive quando ele se envolve em qualquer ilícito, uma das possibilidades é a suspensão no dia de jogo do time dele, ele ir prestar serviço ou ele se apresentar a um batalhão da polícia durante aquele momento, ou ficar impossibilitado de ir às praças esportivas durante um determinado tempo, pode variar até 3 anos. Então, o Estatuto do Torcedor, eu poderia até dizer que ele está à frente do seu tempo. Ele já previu isso aí em 2003. E prevê várias sanções, inclusive essa de impossibilitar por um determinado período, não de forma eterna, um banimento eterno, mas de banir por um certo período aquele torcedor, aquela agremiação ou aquela torcida organizada dos estádios. Há esse tipo de previsão. Perfeitamente. Doutor Regis Pinheiro, defensor público, agradeço muito a sua atenção em conversar conosco. Sei que o senhor está aí no seu trabalho e dedicou esse tempo a conversar conosco, porque é muito importante levarmos essa mensagem a todos. Afinal, o ser humano todo mundo é igual, né? Ninguém é superior a ninguém, então não faz o menor sentido, é uma tolice mesmo as pessoas acharem que são melhores umas que as outras, por quaisquer que sejam os critérios. Muito obrigado, doutor Regis, pela sua atenção. Eu que agradeço, à disposição sempre.